Aqui é o professor Rodrigo Martins, daremos início a mais uma aula de desenho no computador. Na aula de hoje, nós conheceremos um pouco a ferramenta de deslocamento e o recurso de arredondamento. Então, execute o inventory e vamos produzir. Na aula de hoje, nós faremos essa peça. Com ela, nós aprenderemos o recurso de deslocamento, que é o deslocar esse desenho que eu fiz na parte de fora para a parte de dentro da peça, internamente. E o arredondamento, tanto em meu esboço, quanto um arredondamento após a extrusão. Vamos lá, inicie uma nova peça. Vou escolher aqui um plano para trabalhar. O plano que eu vou trabalhar é o plano XY. Escolhi o plano XY, vamos iniciar um retângulo. Um retângulo qualquer e não vamos dar medida. Feito o retângulo, eu vou iniciar meu círculo tangente. Então venho aqui, clico em tangente e vou selecionar as três linhas que eu quero que tangenciem esse círculo. No caso, esta linha e essa outra linha. Então, meu círculo todo está tangenciando. Vou clicar aqui em frontal para que centralize meu desenho dentro dessa caixinha aqui. Então, feito isso, eu venho aqui nessas ferramentas aqui, que são aquelas restrições, e eu venho aqui nessa restrição coincidente. Vou falar que esse ponto é coincidente com esta linha aqui. Então, o que ele fez? Esse meu retângulo, ele subiu até o meio, até o ponto central desse círculo. E esse círculo todo é tangenciando. Eu venho aqui numa ferramenta chamada recortar. E o que eu vou recortar? As linhas em que eu não preciso para o meu desenho. Então, reparem que assim que eu aproximo o recortar, essa tesoura da linha, a linha ela vai sumindo. Então é só clicar que a linha some. Então eu vou querer que essa linha desapareça, que essa linha aqui também desapareça. A peça ficou dessa situação. A peça, ainda esse meu esboço, ele não está definido, porque eu ainda não coloquei nenhuma cota. E para esse desenho basta eu acrescentar uma cota que ele vai definir o desenho. Em cota e eu falo que a distância desta linha até essa linha é 40. Clico nessa caixinha frontal, ele vai centralizar todo o meu desenho. Agora o desenho ficou todo definido, com uma medida. Por quê? Porque eu falei que esse círculo aqui, ó, ele vai tangenciar essa linha. Então, ele sabe que o diâmetro desse círculo ele seria exatamente a mesma distância dessa linha nessa linha. Então, eu já defini esta medida. E eu também disse que aquela linha que eu tinha nessa posição, ela era o ponto central do meu desenho. Então, eu já sei que a metade, ou seja, o raio que eu tenho desse círculo, ele é exatamente essa altura do meu retângulo. Então uma cota apenas que eu coloquei já definiu meu desenho. Tem uma ferramenta aqui que ela chama-se arredondamento. Então eu vou clicar nessa ferramenta arredondamento e vou colocar que eu vou fazer um arredondamento de 6 mm. Basta eu clicar numa linha e depois na outra. Então, se eu quero fazer um arredondamento nessa posição, clico numa linha e depois clico na outra. Feito isso, fecho o arredondamento e venho aqui em deslocamento. O que ele vai fazer? Aonde eu selecionar, ele vai deslocar ou para dentro ou para fora do meu esboço. Então, eu quero que eu vou clicar em está vermelho, tem a opção de selecionar para a parte interna ou para a parte externa. Então vamos colocar aqui alguma medida de seleção. Então eu quero uma medida de 4 mm. Então repare aqui que ele já me definiu. Ele falou que a distância entre uma linha e outra é 4. Se eu tenho essa distância de 4, ele já me deu um raio. Então, aqui eu tenho um raio 6, eu dei uma distância de 4, 4 menos 6, eu já sei que esse raio aqui eu tenho 2. Quero conferir, eu venho em cota. Eu clico aqui, ó, eu vejo, tem 2. Apertar o ESC, que não preciso dessa cota aqui. Feito.
eu venho e encerro esse esboço. Venho extrusão. Vamos fazer aqui uma extrusão de 75 mm. A posição vai ser a direção 1. Vem aqui, dou OK. Quando eu aperto aqui, ó, nesse vértice, meu desenho ele é reduzido e ocupa toda a minha tela. Feito essa situação, reparem que eu tenho um raio aqui nessa posição, mas não tenho um raio aqui. Então eu quero um raio nessa posição. Então eu venho aqui em arredondamento e clico na posição onde eu quero que aconteça o arredondamento. Venho aqui e clico. Eu lembro que o meu arredondamento é 6 mm. Reparem aqui, ó. Clicar aqui nessa vista. Que ele fez o meu arredondamento. Mas ele só fez o arredondamento externo. O interno ele não fez ainda. Caso eu clique internamente e ainda esteja selecionado 6, ele vai me fazer um arredondamento de 6. Mas reparem que ele está desproporcional. Por quê? Porque aqui dentro não era um arredondamento de 6, era um arredondamento de 2. Então o que nós faremos? Faremos aqui um arredondamento de 6 e internamente um de 2. Então como vamos proceder? Eu venho aqui em arredondamento, clico aqui embaixo e falo que é 6. Eu venho aqui, clico para adicionar um outro arredondamento, coloco a medida que eu quero, no caso é 2, e se eu passar, vir com o mouse, tá vendo que já pegou aqui em vermelho qual que é aquela aresta que eu preciso? Então eu só clico aqui e ele vai me fazer o arredondamento. Venho aplicar, cancelar ou fechar e aqui ó, já tenho arredondamento dos dois lados. Durante a construção do meu desenho eu vou verificar qual tipo de arredondamento eu vou querer. Se é um dentro do meu esboço ou um arredondamento para fora. O mesmo serve com chanfros que nós conversamos na aula anterior. Cliquei aqui no vértice e minha peça ficou nessa posição. Agora eu quero fazer duas furações de 10 mm aqui nessa peça. Essa furação vai ser passante desta face aqui embaixo até o topo desse desenho. Então, se eu reparar o seguinte, se eu movimentar os planos, ó, eu clico aqui nesse plano ao lado, plano XY, XZ, e clico nessa vista, eu verifico que ó, meu plano ele está alinhado com a minha peça. Então eu posso iniciar o meu esboço aqui no plano mesmo. Então eu venho aqui, eu clico com o botão direito no plano e clico aqui em novo esboço. Iniciei um novo esboço. Reparem o seguinte, que esse esboço ele vai ser iniciado bem nessa face. Então, vamos pegar aqui, ó, círculo. Ó, fazer um círculo aqui, vamos fazer outro círculo aqui. Ele não está aparecendo, o porquê? Porque ele está sendo feito naquela face embaixo. Então eu posso movimentar aqui, ó, de modo que apareça o meu círculo. Então tem a posição aqui, eu quero que apareça. Vou apertar o ESC e vou movimentar os meus círculos. Vou falar que a distância entre um círculo e outro é com a dimensão de 50. Eu vou falar que existe um alinhamento de uma peça em relação à outra. Vamos falar que dessa face até o centro aqui, ele precisa estar no meio, então vamos falar que ele tem 20 mm. E aqui vamos falar que o diâmetro dos dois círculos são iguais. À medida que eu mudar um diâmetro, vai mudar o outro automaticamente. Então no caso aqui eu venho, falo 10, e ele alterou os dois para 10. Vamos dizer que a distância do círculo até esta linha aqui, ela tem 12,5. Agora minha peça está toda definida, eu já posso fazer o quarto extrusão. Encerro o esboço e venho em extrusão. Ele quer saber o quanto eu devo realizar essa extrusão. Então,
clicar nos dois círculos e ele me pergunta se é uma distância total, né? Se é até o seguinte, ou seria até a próxima face, mas nós vamos ficar aqui com uma distância total de tudo. Então ele vai cortar tudo, eu vou dar OK e minha peça tá feita. Para mais dicas de desenho no computador e desenho mecânico, acesse o canal do professor Rodrigo Martins. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. E se inscreva no canal do professor.